O Grândola é escolhido desta maneira. No dia 29 de março há um espetáculo no Coliseu, que é o espetáculo organizado pela Casa da Imprensa, para a entrega dos prémios de imprensa de 1973. E pela primeira vez estão em cima do palco todos os cantores de intervenção. Desde o Zeca Afonso, a mim, o Adriano. E punha-se o problema de saber com que canção se fechava. E o Zeca Afonso gostava muito de duas canções para fechar, que eram as canções que ele cantava mais, que era o Venham Mais Cinco ou O Que Faz Falta. E as duas estavam retalhadas, estavam cortadas aos pedaços. A única que não tinha cortes era o Grândola. E o Zeca, que tinha cantado pela primeira vez o Grândola em 1972, onde eu estava também, em Santiago de Compostela, não percebia porque é que as pessoas gostavam tanto da canção. Achava que era uma canção lenta, que não tinha refrão, que ele nunca sabia as letras, aquela ainda sabia menos, e portanto era um drama. A verdade é que, sendo a canção que não tinha cortes, foi a canção que nós colegialmente escolhemos para fechar. E portanto cantámos aquela canção abraçados, sem instrumentos, portanto, fazendo aquele ruído dos pés no chão, como se fosse um coro alentejano. E havia na assistência militares, do que iria a ser o MFA, ou que já era o MFA clandestino. E eles escolhem aquela canção. Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. A Grândola Vila Morena está cheia de subentendidos, não é? Mas a banda a Grândola Vila Morena foi autorizada pela censura, porque já também foi dentro daqueles grupos de poemas que eles foram para censurar e foram aprovados. Quem mais ordena? Essa Grândola tem uma mensagem que não é uma mensagem de incitamento à luta ou incitamento à violência. É uma mensagem muito interessante, que é a mensagem de fraternidade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é que mais ordena dentro de ti, ó cidade. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. Grândola Vila Morena. Traz uma memória do Zeca Afonso, traz uma memória dos sítios onde cantámos e de um grande sentido de fraternidade e de desprendimento que havia. É uma coisa muito bonita. Tantos anos depois, num contexto político e histórico diferente, a canção volta a produzir este efeito. Volta a produzir este efeito porque, além de ser uma bela canção, tem uma mensagem poética que é absolutamente intemporal, que é de qualquer época. O povo é quem mais ordena, a terra da fraternidade, em cada esquina um amigo. Estas frases são frases poéticas que sintetizam muito daquilo que, numa dinâmica social de mudança como aquela que estamos a viver, está no espírito das pessoas quando querem estar juntas por um ideal, uma causa. A Grândola constitui um incitamento à fraternidade, à igualdade, à justiça social. E por isso é única, é singular dentro dos cantares que têm acompanhado atualmente os movimentos de contestação. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo. O Zeca tinha aparecido com os vampiros, o disco foi proibido, ficou proscrito e toda a gente tinha medo de gravar o disco seguinte aos vampiros. Ele andou pelas editoras todas, não conseguia, um dia apareceu o Rui Pato com esse demo do Cantares do Andarilho, que é uma obra poética sensacional e musical. Eu vi aquilo, mas isso tem que se gravar, seja lá com o caderno, não é? E gravámos o Cantares do Andarilho e fomos para a frente e conseguiu-se. O Zé Mário Branco foi produtor de vários discos, entre eles, sobretudo, as Cantigas do Maio do Zeca Afonso, que nós gravámos no Chateau de Ronville, que era o maior estúdio europeu na altura, não é? Na altura custou 1000 contos. Era muito dinheiro. 1000 contos era muito dinheiro. Sempre depois da sexta chamando as flores.
Nessa altura é que podemos dizer que, de facto, a nível das jovens camadas, sobretudo as camadas intelectuais, as camadas universitárias, há uma forte contestação do regime. Zeca Afonso foi brilhante na forma como muitas vezes contornou e conseguiu dizer as coisas. Não é que não tenha tido muitos problemas com a censura, porque teve imensos, como é óbvio, muitos. E quando ele estava a cantar, sempre que ele estava a cantar, toda a gente sabia que na sala estavam N pessoas ligadas à polícia política a ouvir o que ele estava a dizer e sempre muito atentos às reações do público também e à empatia que se criava entre o palco e o público, porque era essa mensagem, esse passar da mensagem do palco para o público que eles queriam evitar a todo custo e que tinham medo. Cantou algumas canções dele, aquelas canções que o celebrizzaram, não é? Uma delas é Traz Outro Amigo também, o outro é Eles Comem Tudo e Não Deixam Nada. Haviam pessoas que faziam um bocadinho de confusão entre o Zeca Afonso e o José Afonso, professor, ficavam na dúvida se era a mesma pessoa ou não, e as pessoas, como ele é uma pessoa bastante culto, as pessoas ouviam-no muito bem e ele tinha uma linguagem muito fácil. Portanto, aqueles que sabiam ler, na altura a maior parte deles nem ler sabiam, que estavam aqui, gostavam dele, sabiam que isto estava tudo mal, sabiam que tinham sido explorados, mas não entendiam muita coisa e ele ia de encontrar as pessoas, portanto, esclarecia muita gente e as pessoas gostavam de ouvir. Quero-me à minha vontade, quero-me à minha vontade, não na tua. Como diziam alguns relatórios políticos e formadores da PIDE e da PSP nessa altura, eu fazia parte de um grupo de cantores de temática pacifista, sediciosos, conspirativos e que visavam derrubar o regime também através da música. José Afonso fazia parte do nosso staff. José Afonso recebia um salário mensal para poder sobreviver, que ele foi proibido de ensinar, não é? A bandeira era a canção, as bandeiras eram as canções. E, portanto, o Grândola, para mim, traz-me, sobretudo, a memória de um tempo que foi heroico. Não é? Foi essa a grande força do Grândola. O Grândola sintetizou um sentimento coletivo, mobilizou para que se transformasse em ação e depois tornou-se um símbolo. Sensivelmente no dia 13 ou 14 de abril, o Álvaro Guerra transmite-me que a canção escolhida para 100 é aquela e que vai ser passada no programa Limite da Rádio Renascença pouco depois da meia-noite do dia de 24 a 25. E havia um problema, é que o Grândola fazia parte, e faz parte do Cantigas do Maio, disco gravado em Paris com o Zé Mário Branco, mas que estava fechado num armário na Rádio Renascença, proibido também, e além disso tinha um lado inteiramente cortado, onde estava o Grândola, não podia ser passado. De maneira que eu levei o disco de minha casa, que nunca mais recuperei, e entreguei-o a um colega meu de redação, Carlos Albino Guerreiro, que era colaborador do programa, que o levou para lá na véspera. E é essa gravação que vai passar. A música de intervenção faz sempre sentido, porque a música de intervenção é uma necessidade de chamar a atenção, não é? E por quem o sabe fazer, porque os poetas é que sabem fazer, chamar a atenção das situações, às vezes não muito claras, que se passam na nossa política. Em cada rosto igualdade. José Afonso não sabia que a canção dele era a senha, eu sabia, mas não lhe podia dizer. Não é? E, portanto, ele só vem a saber isto na tarde do dia 25, quase do dia 26, e pensou até que era uma brincadeira. Terra da fraternidade, Grândola, Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena.